Muito bem, nós começamos esse momento da Palavra de Deus, um momento muito especial. E eu quero meditar com você nessa noite mais uma porção da Palavra de Deus. Tenho certeza que Deus já falou com você através dos louvores, através da oração, através das saudações dos irmãos nos comentários. Mas nós não poderíamos deixar de meditar na palavra do nosso Senhor. Logo algumas semanas após a Páscoa, hoje nós vamos meditar algo que nos chama a atenção na palavra de Deus. No livro de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 54, conta-nos a história trágica da queda de Simão Pedro. A palavra do Senhor, a partir do verso 54, do livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, nos diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentando ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com Jesus. Mas ele negou e disse: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: Certamente este homem estava com Jesus, pois ele é galileu. Respondeu Pedro: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou Pedro amargamente. Vamos orar mais uma vez por esta palavra? Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra, porque é uma palavra viva, é uma palavra, ó Deus, de alerta para os nossos corações. Pai, que esta palavra possa encontrar, ó Deus, morada em nossas vidas e que ela possa reverberar em nossas atitudes. Direcione, Senhor, o nosso ouvido e a nossa atenção para compreendermos o que o Senhor deseja falar a cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esta palavra é uma palavra rica. O texto é um texto muito especial porque é um texto que nos alerta, é um texto que nos direciona e é um texto que nos remete a tomar decisões e posições em nossas vidas. É verdade, queridos, que muitas vezes nós nos distanciamos do Senhor. É verdade que muitas vezes nós tomamos decisões que nos levam para longe do Pai, embora que o Pai esteja nos alertando quanto aos perigos da vida, quanto aos percalços do pecado, quanto às consequências das nossas decisões. Muitas vezes nós preferimos ouvir o desejo do nosso coração, preferimos dar ouvidos a amigos e nos guiar pelo que estamos vendo, do que dar ouvidos à voz de Deus. É interessante porque o próprio texto nos orienta que Jesus alerta Pedro, e não foi só uma vez. O Senhor, ele diz: Pedro, o inimigo está cirandando contra você. Ainda hoje ele pediu para que você fosse tentado. E aí Pedro diz: jamais, Senhor, o Senhor não se preocupe, porque eu sei em quem eu creio, eu sei como eu estou. E aí vem essa célebre palavra do Senhor para Pedro, dizendo: Pedro, antes que cante o galo hoje,
você me negará por 3 vezes. A pergunta que eu quero fazer é uma pergunta que é lançada ao nosso coração nesta hora. Se o galo cantar, qual será a minha reação? Antes que o galo cante, qual vai ter sido a minha posição? A palavra do Senhor diz que o galo cantará para mim e para você. Antes que Jesus venha, é necessário que tomemos devidas providências e decisões para o bem da nossa própria vida. É importante lembrar e ressaltar que o texto nos deixa claro que Pedro não toma decisão por André. Pedro não toma decisão por Mateus. E muito menos ele decide por Judas Iscariotes, o traidor. Pelo contrário, Pedro toma a decisão por si mesmo, tendo também as consequências em sua própria vida. Portanto, nesta noite eu quero dizer para você que está me assistindo nesta hora, que está acompanhando o programa, amado irmão e irmã, você que está nos acompanhando aí, queridos, muitas vezes nós achamos que estamos tomando decisão pelos outros. Às vezes esperamos que os outros tomem decisões por nós. Mas esse texto está nos deixando claro que com a nossa vida espiritual, quem decide por nós somos nós mesmos. A Bíblia está nos mostrando que eu não posso decidir pelos meus filhos. Eu não posso decidir pela minha esposa. Espiritualmente, pessoalmente, diante de Deus, cada um responde por si mesmo. E é interessante porque o texto nos deixa claro que Jesus alerta a Pedro quanto aos perigos e quanto às investidas do inimigo em sua vida. Assim Jesus faz comigo e com você todos os dias, nos mostrando aonde estão as armadilhas do inimigo. Só que muitas vezes nós preferimos achar que as armadilhas não vão nos destruir, que nós estamos fortes o bastante para não cairmos. E é aí que nós nos enganamos e caímos como Pedro. O texto nos diz, logo no versículo 54, algo que nós precisamos fazer todos os dias. O texto diz para mim e para você, o texto deixa claro, o texto diz: então prenderam Jesus e o levaram para a casa do sumo sacerdote. Observe essa passagem do texto. Pedro, no entanto, seguia a Jesus à distância. Será que antes que o galo cante na sua vida, a sua vida não tem sido uma vida em que tem seguido o Mestre Jesus à distância? Uma vida em que você tem percebido que seguir Jesus é seguir Jesus de uma certa forma de longe, de uma certa forma não com envolvimento, não com uma posição declarada de quem você é. É interessante porque esse texto traz para nós, queridos, algumas lições. Mas antes de nós adentrarmos nas lições, William Shakespeare disse: há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Meus irmãos, a ciência não dá conta de todos os processos mentais que estão envolvidos no comportamento humano. Mais do que isso, existem pessoas que estão além da precisão científica. A história nos mostra, queridos, que desde quando Deus cria o mundo, existe uma força maligna, a qual é denominada pelo diabo, o príncipe das trevas, que luta contra aqueles que são da luz, aqueles que querem servir a Jesus, a Deus como seu Senhor. Eles são bombardeados, são tentados, são afligidos, são perseguidos, são oprimidos.
E nós precisamos estar alertas. O próprio Senhor nos orienta dizendo: vigiem, fiquem alerta, fiquem acordados, não durmam, não percam a posição intelectual, fiquem sempre conscientes das suas ações, não deem lugar ao diabo, não abram brechas em suas vidas, não abram mão de ser dependentes do Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não achem autossuficiente o bastante para não precisar de Deus e acharem que são capazes de enfrentar as hostes celestiais do inimigo. Aliás, as hostes demoníacas do inimigo. Queridos, muitas vezes nós perdemos batalhas, muitas vezes caímos em tentações, muitas vezes nos perdemos pelo caminho da vida. Sabe por quê, queridos? Porque infelizmente nos achamos capazes demais para enfrentar um inimigo que nós não conhecemos e que tem muito poder. Nos esquecemos muitas vezes que só há um que tem poder de destruir e de pisar na cabeça do inimigo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o Filho único de Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer como Pedro, andar à distância do Mestre. Por que muitas vezes nós queremos andar à distância do Mestre? Porque quando andamos à distância do Mestre, nós queremos andar com um pé na obediência e um pé na desobediência. Longe do Mestre, às vezes nós temos a tendência de achar que nós podemos fazer o que queremos. Longe do Mestre, muitas vezes nós achamos que podemos fazer algumas coisas erradas que o Mestre não vai ver. E este foi o grande erro do inimigo de Pedro. Este foi o grande erro que Pedro cometeu. Muitas vezes nós nos esquecemos daquela grande palavra que diz que brasa longe do braseiro, ou carvão longe do braseiro, se esfria. Ovelha longe do seu pastor é presa fácil para o inimigo. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Talvez, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo nesta hora, esteja passando por isso. Não está percebendo ou não percebeu, e dia após dia foi se distanciando do aprisco de Deus, da casa do Senhor, das atividades eclesiásticas da igreja em que você faz parte. Talvez você se distanciou do seu líder espiritual. Talvez você se distanciou da palavra de Deus. Quanto tempo que você não lê mais a palavra de Deus, que você não ora mais, que você não sabe mais o que é fazer um jejum em sua vida, que você não sabe mais o que é ser frequente nas atividades da igreja, nos cultos, nas campanhas de oração, nos jejuns e tantas outras atividades que você é convidado a participar, ou até mesmo fazer o ID de Cristo, pregando a palavra. Talvez hoje você não prega mais a palavra, talvez hoje você não faz mais como deveria fazer. É interessante, queridos, porque muitas vezes somos nós, e quase em toda a totalidade, somos nós o agente que nos leva para longe de Deus. Somos nós que muitas vezes corremos para os braços do inimigo. Muitas vezes não é o inimigo que nos leva para longe de Deus, somos nós que vamos para longe de Deus. Exatamente o que Pedro fez. Os outros discípulos correram, se esconderam. Pedro, pelo contrário, além de se acovardar como os outros discípulos, ele acompanhou Jesus de longe. Pior do que isso, queridos. Quando nós olhamos para a história, nós vemos uma investida do inimigo na vida daqueles que querem andar com Deus. Começa no Éden. Ele começa com as suas mentiras. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então ali ele faz o homem e a mulher cair. Depois na história de Jó, ele tenta contra Jó. E com Jesus não foi diferente, porque depois de 40 dias e 40 noites de jejum e oração, ele tenta Jesus também. Mas o texto diz, queridos,
O texto diz que Jesus, por conhecer o inimigo e saber o que acontece fora do campo físico que nós estamos vendo, Jesus via o espiritual, ele alertou a Pedro. Ele disse: Pedro, vigie. Pedro, fique alerta. Pedro, fica com atenção, tenha atenção. Mais do que isso, no Getsêmani, Jesus chama Pedro e diz: Pedro, você está dormindo, ore. Pedro, clame ao Senhor, Pedro. Interceda pela sua própria vida. E isso Jesus está falando para mim e para você nesta noite, meu irmão, minha irmã. Vigie mais. Ore mais. Busque mais a Deus. O problema é que muitas vezes, queridos, nós queremos fazer muitas coisas, menos buscar ao Senhor. E infelizmente, o sono espiritual tem tomado muitas pessoas, talvez tenha tomado você. E você talvez não esteja vendo o quão distante você está do Senhor, da casa do Senhor, das coisas de Deus, da obra de Deus. Este texto, querido, traz para nós uma luz que nós precisamos tomar cuidado para que não caiamos nas tentações do inimigo, para que não cheguemos no estado de queda como Pedro chegou. E eu quero te dizer, queridos, que antes que nós venhamos a cair, porque a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para não cair. É preciso nós observarmos esse texto e ver que algumas atitudes precisam ser tomadas para que não venhamos a cair, para que não venhamos a chegar no estado de tentação e cairmos no pecado como Pedro caiu. A primeira lição deste texto é qual foi o erro de Pedro? Quais foram as atitudes que levaram Pedro a negar a Cristo 3 vezes? Talvez eu esteja falando para você que tem negado a Cristo várias vezes e não considerou a atitude ou algumas coisas que faltaram na vida de Pedro. O que Pedro primeiro não considerou foi o prenúncio divino da sua queda. Queridos, a Bíblia diz que quem está na posição do Senhor, quem está perto do Senhor, quem está na vida com Deus, não pode, queridos, não pode, em momento algum, se descuidar diante da vida espiritual e da batalha espiritual que está ao nosso redor. Queridos, há uma batalha o tempo todo entre os anjos de Deus e os anjos do diabo, querendo nos destruir. A Bíblia nos diz que nós não somos atingidos porque o Senhor nos guarda. Certamente hoje 11.000 caíram ao teu lado, ou à direita ou à esquerda, mas caíram ao teu lado, e você não foi atingido porque o Senhor te guardou. E é mais interessante porque o Senhor que nos guarda é o mesmo Senhor que nos prediz as tentações que estão por vir. A palavra do Senhor diz que nada acontece sem que antes o Senhor venha nos avisar antes. O Senhor avisa a Pedro: Pedro, tome cuidado. Pedro, cuidado com o que você está falando. Pedro, cuidado com o que você está prestes a fazer. A palavra do Senhor diz que nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque as nossas palavras às vezes nos fazem cair. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. O Senhor predisse a Pedro: Pedro, antes que o galo cante, hoje você vai me negar. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, vigie as suas atitudes, vigie o que você está falando. Cuidado com a vida que você está vivendo, Pedro. Embora Pedro estivesse andando com Cristo,
Pedro dava brechas para o inimigo agir em sua vida. Será que esta atitude de Pedro também não tem sido a minha atitude e a sua atitude, meu irmão? Será que na nossa caminhada cristã, na sua vida, será que nos seus olhares, na sua forma de falar, na sua forma de interagir com as pessoas, será que quando ninguém está te vendo, você tem fechado as brechas ou aberto as brechas? Quem é você quando ninguém está vendo? E quantas vezes o Senhor tem te dito, cuidado. Amados irmãos, às vezes nós estamos andando com pessoas e o Senhor nos alerta, olha, cuidado, manda pessoas avisar, olha, cuidado com as suas amizades. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com o que você está se alimentando. E muitas vezes, sabe o que nós dizemos? Ah, me deixa. Ah, sai para lá, você quer se intrometer na minha vida. Ah, deixa que na minha vida cuido eu. É interessante que Pedro, ele não responde desta forma. Mas o silêncio de Pedro diz que ele prefere seguir as suas vontades e as suas atitudes do que dizer, sim, Senhor, então me ajude. Pedro poderia muito bem ter dito para Jesus, Jesus, então me ajude. E mesmo ele não dizendo, Jesus, entendendo o grau da situação, o perigo que Pedro corria, Jesus o chama para o Getsêmani, manda ele andar mais para frente, para orar, para interceder, para vigiar, para que ele não caia em tentação. Mas infelizmente Pedro prefere o sono do que estar orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Quantas vezes, queridos, nós trocamos Deus por coisas supérfluas como o sono, como um dia de lazer, como o que as amizades estão dizendo. Muitas vezes preferimos dar ouvidos às amizades do que à voz de Deus, do que à palavra de Deus. Pedro preferiu ouvir a voz do coração do que ouvir a voz do Mestre. E você que está me assistindo nesta hora? Você tem dado mais ouvidos à voz do seu coração ou à voz do Mestre Jesus? A quem você tem dado ouvidos? A quem você tem dado a palavra do Senhor? Olha o que diz Amós 3,7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma, sem antes revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Queridos, aprenda isso. Deus não faz um plano, não concretiza um plano sem algo revelar para os seus o que vai acontecer. Foi o que aconteceu com Pedro. É o que está acontecendo comigo e com você. Deus tem nos alertado quanto aos perigos que nos cercam. Deus tem nos alertado quanto às brechas que nós temos aberto para o inimigo entrar. Deus tem nos mostrado o quanto muitas vezes nós temos nos distanciado da tua palavra, o quanto muitas vezes nós temos nos distanciado da obra dele, das atividades na casa dele, dos líderes espirituais que ele tem colocado em nossa vida. Muitas vezes nós nos distanciamos. E às vezes até dizemos assim, pastor fulano, líder tal está pegando demais no nosso pé. Será que não é Deus que tem usado dessas pessoas para te tirar da fragilidade que você vive, da distância que você está de Deus e mais perto do inimigo? É muitas vezes uma vítima em potencial para o inimigo te tragar e você não percebe. Foi exatamente o que Deus fez com Pedro. Através de Jesus. Outra coisa que Pedro fez, a qual muitos de nós estamos hoje aderindo a essa atitude. Segunda lição, abrindo mão da comunhão dos santos. Certamente que eles não estão dizendo que o que os discípulos fizeram foi certo. Alguns correram, mas a Bíblia diz que eles correram e se uniram. Enquanto Jesus estava sofrendo lá, enquanto seu mestre estava sendo chicoteado, enquanto seu mestre estava sendo zombado, os discípulos estavam no local e certamente orando. Além de estarem assustados, mas eu creio que estavam orando. Isso traz para mim e para você, queridos, uma lição.
Quantos de nós, muitas vezes, quando a igreja está reunida, quando o povo do Senhor está reunido, e nós estamos em outros lugares, e às vezes usamos o argumento, a desculpa, não, mas eu não estava na igreja, mas eu estava fazendo a obra de Deus. Sim, você estava fazendo a obra de Deus. Você pregou para quantos? Quantos se converteram? Quantos mudaram de vida? Quantas pessoas? Qual foi a diferença que você fez na vida dessas pessoas quando você não estava na casa do Senhor? Porque a Bíblia fala diferente, queridos. A Bíblia diz que nós temos que ficar alegres quando vamos à casa do Senhor, quando somos convidados à casa do Senhor. A Bíblia diz em Romanos 10, em Hebreus 10, 25, que nós não podemos deixar de congregar, temos que estar congregando. A Bíblia diz que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E qual foi o erro de Pedro? Ele abriu mão da coinonia, ele abriu mão de estar em unidade com a igreja, com o corpo de Cristo. Enquanto os discípulos estavam unidos ali, Pedro estava de longe, longe dos discípulos e longe de Cristo. Longe dos discípulos e longe de Cristo. Tem muita gente que está fazendo isso. E talvez eu esteja falando para você hoje, que está longe da igreja e longe de Jesus. Até quando, meu irmão? Até quando você que está me assistindo vai viver assim? Até quando você vai achar que é legal, que é bom, que é prazeroso viver longe de Deus? Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo nesta hora, longe de Deus não é o melhor lugar para ficar. Distante de Jesus, acompanhando Jesus distante, não é o estilo de vida que Deus sonhou para você, almejou para você. Deus não almeja para os seus, porque nós somos escolhidos de Deus, nós somos chamados para Deus, nós somos feitos para Deus, mas para se tornar filhos de Deus tem que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. João 1,12. E Deus deu o direito de se tornar seus filhos àqueles que creram no nome de Jesus. Não é só você acompanhar Jesus, não olhar Jesus de longe, é você crer, é você renunciar, é você negar o seu eu, é você tomar a sua cruz, é você se envolver com Jesus. Comunhão é envolvimento, comunhão é engajamento, comunhão é você estar junto. E o erro de Pedro foi estar longe, longe de todos, dos discípulos, longe do mestre. E às vezes são essas atitudes que nos tornam vítimas fáceis para o inimigo. Pessoas que talvez você outrora viu na presença do Senhor serem pessoas usadas por Deus, mas hoje estão nas sarjetas do pecado, na droga, na prostituição, no meio da mentira, no meio da embriaguez, fazendo tudo que não presta. Será que essas pessoas não estão nesse estado porque acharam que deviam caminhar com Cristo de longe, longe de tudo, de Cristo, do povo de Deus? Estamos vivendo hoje um tempo em que as pessoas acham que podem ser corpo, podem ser igreja, longe da igreja. Aprenda uma coisa, queridos, você não pode ser corpo sendo apenas um braço. Você não pode ser corpo sendo apenas um dedo. Você não pode ser um corpo sendo apenas um fio de cabelo. Nós somos o corpo de Cristo quando estamos unidos em Cristo. E talvez você hoje esteja vivendo uma vida de desunião. E é interessante porque as pessoas querem uma igreja perfeita. Quando eu olho para a equipe de Jesus, quando eu olho para os discípulos de Jesus e vejo um monte de homens imperfeitos. Eu vejo Pedro negando Jesus, eu vejo Judas Iscariotes traindo Jesus, eu vejo os discípulos abandonando Jesus, eu vejo Tomé não crendo que Jesus ressuscitou, só crê depois que Jesus diz: vem Tomé, toque aqui nas minhas chagas. Queridos, nós queremos algo perfeito quando no mundo só há imperfeições. A Bíblia diz que a igreja perfeita só vai ser constituída no céu, quando Jesus voltar pela segunda vez. Enquanto isso, nós vamos caindo e nos levantando.
Enquanto isso, nós vamos andando, enquanto isso, nós vamos muitas vezes caindo, muitas vezes nós vamos falhando, mas importante é estar perto de Cristo, importante é estar perto do Senhor, importante é nos arrepender, nos converter dos nossos maus caminhos. É importante que nós estejamos no meio do povo de Deus, amando e sendo amado, compartilhando e recebendo o que os outros compartilham conosco. Porque o amor, ele aumenta no meio da comunidade. É nos percalços dos relacionamentos interpessoais que nós aprendemos a amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros e também a ser perdoados. O erro de Pedro foi abrir mão da comunhão. Para finalizar, queridos, o erro de Pedro foi achar que pode se aquecer no fogo inimigo. Alguns vão dizer que naquela noite, o texto vai ser bem claro, o texto nos deixa claro que naquela noite eles acendem um fogo, eles acendem um fogo para esquentar o seu frio. Eu quero te fazer uma pergunta, queridos. Me responda aqui. Será que não havia um lugar aonde Pedro pudesse se aquecer no meio dos discípulos? Será que lá onde os discípulos se abrigaram, não tinha um fogo para os aquecer? Não tinha uma manta para os aquecer? Não tinha o companheirismo dos discípulos para aquecer uns aos outros? Mas qual foi o erro de Pedro? Querer se aquecer na roda dos escarnecedores. O Salmo 1 diz: não sente na roda dos escarnecedores. O problema é que muitas vezes nós queremos descansar, nós queremos nos abrigar aonde não há abrigo, aonde não há paz, aonde o Senhor não quer que estejamos, aonde o Senhor nos alertou para não chegar perto. E o mal que nós muitas vezes cometemos é: vamos a lugares, sentamos em rodas, conversamos o que não devemos e nos associamos com quem o Senhor não quer que tenhamos contato. O povo de Israel pecou muitas vezes, porque Deus disse para o povo: olha, não se associe com este povo a terra em que vocês estão entrando, porque eles adoram deuses que não existem, a qual eles veneram deuses que eu abomino. E o povo de Deus muitas vezes esqueceu das palavras de Deus, se associou com os povos pagãos e cometeram o erro e a falha da idolatria, se distanciando de Deus. Foi o mesmo erro que Pedro cometeu. Ele sentou aonde não devia. Ele se associou com pessoas que eram contrárias às suas vontades e àquilo que o Senhor o havia ensinado. Aonde Pedro deveria estar? O melhor lugar que Pedro deveria estar era junto dos discípulos, junto dos outros apóstolos. Mas o que Pedro quis fazer? Ao invés de correr para onde deveria estar, junto dos apóstolos, ele correu para a roda dos escarnecedores. Queridos, quando nós sentamos nos lugares aonde há escarnecedores, eles muitas vezes nos levarão a cometer pecados. Qual foi o erro de Pedro? Eles dizem: você é um deles. Se Pedro estivesse conectado com Cristo, certamente ele diria: sim, eu sou um deles. Eu sou discípulo de Cristo. Por quê? O que vocês querem? Querem me crucificar com ele? Mas sabe qual foi o erro de Pedro? Amor mais a si mesmo do que a Cristo como seu Senhor. Pedro tirou Jesus do lugar principal da sua vida, do primeiro lugar.
Aprenda isso, querido. Nunca se ache o primeiro bastante para estar no primeiro lugar da sua vida. Em primeiro lugar da sua vida, quem tem que estar é Jesus como seu Senhor e Salvador. Pedro, por medo da morte, ele se coloca no primeiro lugar e nega a Cristo 3 vezes. Isso tem acontecido comigo e com você. Num tempo que estamos sendo ensinados que nós precisamos estar em primeiro lugar de tudo. Que primeiro sou eu, em segundo sou eu, em terceiro sou eu, em quarto sou eu, em todos os lugares sou eu. Estamos sendo ensinados por palavras de pessoas que são escarnecedores, que não são de Deus, que não precisamos dar lugar para Deus, porque o lugar que nós temos tem que ser o meu eu e o meu eu. Amados irmãos, Deus está nos ensinando aqui. Como diz João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. É necessário que eu diminua e que ele apareça, que ele cresça. O problema é que nós não queremos que Deus apareça em nós. Por quê, pastor? Porque nós vamos ser cobrados. Você não é crente? Você não disse que é do Senhor? E muitos de nós não queremos ser cobrados ou conhecidos como servos do Senhor. E é aí que nós caímos no grande erro, na cilada do inimigo. Você não é discípulo dele? Você não é um deles? Você não andava com ele? Você não é Galileu? Pedro disse, não, eu não sou nada disso que vocês estão dizendo. Quantas vezes nós não temos negado a Cristo? Quantas vezes nós não temos também tomado a mesma atitude de Pedro? Por quê, pastor? Porque muitas vezes nós temos nos aquecido num fogo estranho. Sentado na roda onde não é para sentar. Onde é para passar longe. Quantas vezes nós temos negado a Cristo porque temos nos envolvido com pessoas erradas. Aprenda uma coisa, queridos. Romanos 12 diz que o mundo não pode nos transformar, mas nós temos que transformar o mundo através da renovação que há em nós. E quem faz, e quem promove, quem realiza a transformação em nós é Jesus. Por isso que Jesus tem que transformar primeiro a nossa vida, para que os outros sejam transformados através de nós. O erro é que muitas vezes nós não somos transformados e queremos que as pessoas sejam. Pior do que isso, além de não transformar ninguém e nem de sermos transformados, somos moldados pelo mundo. Estava falando ontem na igreja, quarta-feira no culto de oração da Igreja Batista Nova Esperança, que hoje o que é pecado se tornou normal. É normal hoje cometer o pecado e não sentir remorso. É normal para o povo de Deus. Estou falando isso para o povo de Deus. Não estou falando para o povo que está no mundo não, no meio do pecado não. Estou falando para o povo que conhece a palavra de Deus, ou se diz conhecedor da palavra de Deus, que não mais se sente incomodado em praticar o pecado. O pecado hoje tem entrado em nossas vidas, no meio da igreja, como algo normal, e para Deus não é normal. Não é normal cometer pecado, pelo contrário, é anormal. Porque o próprio Senhor nos alerta através de Paulo: o pecado leva à morte, o salário do pecado é a morte. Assim como é um dom gratuito de Deus a vida eterna. Deus não quer que ninguém se perca, pelo contrário, Deus quer que todos sejam salvos em Cristo Jesus. Mas muitas vezes nos perdemos porque nós definimos e decidimos sentar longe do povo de Deus e no meio dos escarnecedores. Preferimos muitas vezes estar no meio daqueles que vivem para o mundo do que daqueles que preferem viver para Deus. Decepções você vai ter em qualquer lugar, mas é melhor você estar no meio do povo de Deus do que no povo do mundo. É melhor você estar diante daqueles que conhecem a palavra, que podem ser exortados pela palavra, do que aqueles que vivem segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios desejos. A Bíblia diz que a carne labuta pela carne. Sabe por que você está aí agora, queridos? Sabe por que Deus te colocou aí neste momento? Para te dizer
que é tempo de deixar de andar longe de Cristo, que chegou o tempo de parar de andar à distância de Jesus, que é hora de se levantar do meio da roda dos escarnecedores. É tempo de você olhar para si mesmo e entender que a decisão para a sua própria vida, e inclusive a sua vida espiritual o seu tempo eterno, depende das suas decisões agora. Queridos, eu tenho dito sempre nas mensagens que eu tenho pregado, não ache que o que você tem é isso que você está vivendo agora, porque a palavra de Deus diz que a nossa vida é como um sopro. A vida aqui na terra é um sopro, é uma passagem. Mas esta passagem denotará aonde você vai viver a sua eternidade. Embora você esteja vivendo uma passagem, as decisões que você toma na sua passagem vão definir a sua vida eterna. Ainda bem que Pedro teve a oportunidade de voltar atrás. Jesus, depois que ressuscita, volta quando eles estão ali pescando. A Bíblia diz que Pedro, depois desse ocorrido, Jesus morre. A Bíblia diz que Pedro está ali triste, cabisbaixo, pelo erro que ele tinha cometido, e ele diz: vou voltar a pescar. Pior do que isso, além de andar distante de Deus, ele prefere retroceder para a vida antiga que ele tinha antes de Jesus. A Bíblia diz que Jesus nos ama tanto que Jesus vai até onde ele está. Passaram a noite inteira e não pescaram nada. Pela manhã Jesus está na praia já com peixe assado, com o pão pronto, e manda eles lançarem a rede. Eles pegam o peixe. Quando eles percebem que é Jesus, Pedro não quer chegar junto com os discípulos. Ele cai no mar e vai nadando ao encontro de Cristo. E a primeira coisa que Jesus quer fazer com Pedro é restabelecer a comunhão de Pedro com Deus. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama, então apacenta minhas ovelhas. Jesus está dizendo assim: Pedro, você caiu. Pedro, você errou. Pedro, você entendeu que eu te disse que você ia falhar, que eu te disse que era para você vigiar e você não vigiou. Você ainda me ama, Pedro? E a resposta de Pedro é: Senhor, tu sabes todas as coisas. Mas uma coisa me chama a atenção na vida de Pedro: ainda que todos tenham te abandonado, jamais deixe Cristo, queridos. Pedro disse: Senhor, contigo eu vou para a prisão, contigo eu vou para a morte. Mas quando Pedro viu a morte, ele espirrou, ficou com medo e negou a Cristo. Mas embora Pedro tenha negado a Cristo, Cristo deu mais uma oportunidade a ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: olhe para trás, olhe para a sua vida, olhe para quantas vezes você falhou, olhe para quantas vezes você errou, olhe para a quantidade de momentos que você negou a Cristo, que você sentou na roda dos escarnecedores, que você andou distante, à distância de Jesus, do povo de Deus, que você priorizou o seu exclusivismo do que a unidade com o povo de Deus, a comunhão com o povo de Deus. Quantas vezes você foi na contramão do Salmo 84, você preferiu estar 1000 dias em outro lugar do que estar na casa de Deus? Mas como Jesus fez com Pedro, está fazendo com você nesta noite. Ele está te dando uma segunda chance. Está te dando uma segunda oportunidade. Está te dando uma nova oportunidade para que você possa rever os seus conceitos. A Bíblia diz que depois que Pedro tem esse contato com Cristo na beira da praia, que Jesus pergunta a ele se ele o ama por 3 vezes, a vida de Pedro muda. Agora Pedro, para ele morrer é lucro. Pedro é preso e o sumo sacerdote diz: olha, não pregue mais. Ele diz: como eu não vou pregar aquilo que eu vivo? Agora Pedro não se preocupa mais com o que as pessoas estão pensando ao seu respeito. Pelo contrário,
O que Pedro agora entendeu e definiu como seu estilo de vida é que não há mais espaço para o próprio Pedro. Não tinha mais espaço para as vontades de Pedro. Não tinha mais espaço para os medos de Pedro. Agora a sua vida estava tomada pelo senhorio de Jesus Cristo. E por isso, e por Jesus, Pedro vai até o fim. Pedro vai até a morte. E quando chega na hora da sua morte, tentam colocá-lo em uma cruz. Ele diz: não, não, não. Eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Me coloquem de cabeça para baixo. Podem me matar, mas eu morrerei em nome do meu Senhor. Queridos, esta lição de Pedro, a vida de Pedro, nos ensina algo muito interessante. Por mais que tenhamos andado à distância de Cristo, por mais que tenhamos negado a Cristo, Jesus está nos dando uma nova chance de mudar de vida, de se envolver com Ele, de dar tudo que temos para Ele, e de negar o nosso próprio eu, e de fazer com que Jesus tome toda a nossa vida em sua direção, que todos os nossos atos sejam dirigidos por Jesus. Esta é a lição que Deus quer nos dar, que quer nos ensinar nessa noite. O problema é que muitas vezes nós não queremos largar as nossas vontades. E é isso que Deus te colocou aí nesta hora. Para que você largue as suas vontades e deixe a vontade de Deus em sua vida. Pense nisso. Tome a atitude correta. Levante-se da roda dos escarnecedores. Se aproxime mais de Jesus. E tome a decisão certa. Que Deus possa completar esta palavra em seu coração. Que Deus possa completar esta palavra em sua vida. E que através da atitude de Pedro, que mudou depois que teve o encontro com Cristo, você possa ter também esta atitude. Mude enquanto é tempo. Enquanto você tem tido a chance. Enquanto Deus está te dando uma nova chance. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.